Olá, hoje é 19 de outubro de 2021. Sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Está em andamento uma tentativa de golpe branco contra Cuba, financiado a partir dos Estados Unidos, como sempre. O financiamento das ações é feito assim. Organizações como a NED, que foi criada pelo Reagan como testa de ferro da CIA, ou a USAID, sigla de Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, passam dinheiro público dos Estados Unidos a ONGs que dizem que trabalham pela democracia. Para ficar claro, já está provado que a USAID financiou golpes em diversos países, como os golpes militares na América do Sul. E democracia, nesse contexto, significa submisso aos interesses dos Estados Unidos e seus cúmplices. As ONGs repassam o dinheiro a meios de comunicação que se dizem independentes e a influencers, quase sempre sediados em Miami e que têm uma atividade anticubana bastante intensa e variada. Eles tanto publicam fake news contra a ilha, como pressionam artistas, ameaçando com o cancelamento de seus shows. Ou ainda difamam os que resistem ao assédio e incentivam agressões e até o assassinato de figuras públicas. Mas esse dinheiro financia também ações internas criminosas, como depredar lojas, jogar coquetéis Molotov em postos de gasolina ou mesmo o assassinato de policiais, ações que são estimuladas publicamente pela internet, sem que nada aconteça a seus autores. Segundo o portal Cuba Money Project, o financiamento de programas de subversão contra Cuba recebeu, desde 1990, mais de 260 milhões de dólares da USAID. Apenas durante o governo Trump, a USAID investiu quase 50 milhões de dólares sob o título Mudar o Sistema Político de Cuba. O golpe que está em curso agora começou em novembro do ano passado e eu vou fazer um passo a passo. Em 1º de dezembro de 2020, mostramos o que era o movimento San Isidro e a suposta greve de fome, amplamente divulgados pelos grandes meios de comunicação e pelas redes sociais. Na mesma semana, foi chamada uma reunião de jovens artistas diante do Ministério da Cultura, que também repercutiu como se fosse muito maior e com caráter de oposição. Tudo isso foi amplamente divulgado pelas redes, por aqueles mesmos meios e youtubers, quase antes de acontecer. Logo depois, no finalzinho do governo Trump, em 11 de janeiro, o secretário de Estado, Mike Pompeo, anunciou a inclusão de Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo. Aliás, o Biden repetiu a dose. Não mudou nenhuma linha da política com Cuba. Em fevereiro, lançam em Miami a música e o clipe Pátria e Vida, em alusão ao Pátria ou Muerte, lema da Revolução desde 1960, quando foi lançado por Fidel após o ataque terrorista ao navio francês La Coubre. Ainda em fevereiro, foram praticados vários atos de vandalismo em Cuba, amplamente divulgados como se fossem ações de grupos opositores. Os autores que foram presos entregaram quem tinha pago a eles e quanto. Claro que a origem foi em Miami. E nem deram grande coisa. Às vezes o pagamento é só uma recarga no celular. Em junho, logo antes da votação na ONU do projeto cubano de resolução para pôr fim ao bloqueio, chamaram uma manifestação contra o governo cubano diante da sede da ONU. A convocação não deu em nada, porque foi abafada pela campanha internacional contra o bloqueio, que viralizou nas redes sociais. Após a votação na ONU, no dia 5 de julho, voltaram ao ataque, pedindo intervenção humanitária em Cuba. Intervenção humanitária é um eufemismo utilizado para invasão militar sem declaração de guerra, como já fizeram em outros países. Logo depois, em 9 de julho, lançaram a hashtag SOS Cuba, com uso comprovado de robôs. Além disso, fraudaram os sistemas de localização geográfica, para que parecesse que as contas estavam em Cuba, o que ficou provado que era falso. E o Twitter se recusou a suspender as contas do SOS Cuba durante dias, apesar de denúncias repetidas. O mesmo Twitter que suspende as contas do governo cubano, justamente quando tem notícias boas, como o anúncio da primeira vacina anti-Covid, quando saiu. E não foram só os tais independentes e youtubers. Figuras da política norte-americana,
como o prefeito de Miami e o senador Marco Rubio, também fizeram declarações públicas exigindo que os Estados Unidos invadissem Cuba. Tudo isso para preparar a primeira tentativa de golpe com as manifestações do dia 11 de julho, realizadas simultaneamente em vários lugares, o que mostra que não foram espontâneas. A tática foi a mesma em todas elas. Um pequeno grupo chamando a população a se manifestar e postando em seguida nas redes sociais. Essas postagens eram imediatamente replicadas a partir de contas e sites no exterior. As manifestações não foram pacíficas. A maior parte delas gerou distúrbios com quebra-quebra, saqueios de mercados e enfrentamentos com a polícia, usando pedras e armas brancas. A polícia não utilizou nenhum recurso antimotim, nem carros especiais, nem jatos de água, balas de borracha, nada. Mesmo assim, a grande imprensa internacional passou dias seguidos denunciando o que eles chamaram de repressão violenta. Na noite de 26 de julho, data histórica da Revolução Cubana, atacaram a Embaixada de Cuba na França com coquetéis Molotov. E agora estão chamando atos em Havana e diversas outras localidades para o dia 15 de novembro. Os organizadores pediram autorização para os atos, com base no artigo da Constituição que regula essa atividade. Mas a Constituição também diz que o sistema de Cuba é socialista e que isso não pode ser modificado. Assim, as solicitações foram indeferidas, porque os atos propõem a mudança do sistema cubano. E a Constituição diz que os atos serão autorizados sempre que não sejam contrários aos princípios da própria Constituição. Era uma armadilha. Eles sabiam que os pedidos seriam recusados e agora estão utilizando a resposta para acusar o governo de antidemocrático. Tudo bem combinado com a grande imprensa, que repercute essa interpretação e é copiada pelos meios de todos os países, inclusive do Brasil. Falta quase um mês para os atos convocados. O governo não está parado. A ação está sendo enfrentada também nas redes sociais por jornalistas, cantores, cientistas, pessoas públicas em geral. Bem, o ato foi chamado para o dia 15 de novembro, justo na semana do Dia Nacional da Defesa, que cai em 19 de novembro. Nesse dia, são realizados exercícios de defesa no país todo, com os membros das forças de reserva. O lema é que todos têm de saber seu papel e seu lugar no caso de um ataque. Não parece coincidência, mas se foi de propósito, não parece muito esperto. O mais importante, por enquanto, é que todo mundo aqui percebeu que o golpe está em curso e que é preciso pará-lo. Temos um mês para saber os próximos lances. Por hoje é isso. Saudações socialistas.